Fala, H Esportes, estamos aqui para mais um Respeita Minha História e hoje a bancada tá naquele nível superior, hein? Nós estamos aqui com um técnico aqui com passagens e títulos que daqui a pouquinho nós vamos falar, mas do outro lado, lá do meu cantinho, tá um grande amigo e um ex-jogador. Ele, que passou por diversos times, entre eles Palmeiras e Nápoles. Esquerdinha, meu amigo, obrigado e mais uma vez, boa noite, meu querido. Boa noite, Haroldo, boa noite, meu parceiro Robson, está atrás das câmeras ali. Ao meu grande amigo Sergião, campeoníssimo, feliz pra caramba por esse cara aqui. Satisfação estar com vocês aí, vamos colocar o Sergião na parede. Vai colocar ele em saia justa, Esquerdinha? Só eu. Bom, já falou e mencionou, nada mais, nada menos que ele, Sérgio Soares, o técnico da Luz, está presente conosco. Boa noite novamente, Sérgio, e obrigado pela presença, cara. Boa noite, Haroldo, boa noite a todos que estão nos vendo, boa noite, Esquerda, satisfação estar contigo, dividindo uma bancada. É um prazer imenso, falar de futebol é sempre muito bom e falar de futebol com gente que entende é melhor ainda. É isso aí, começando lá, o Esquerdinha já falou que já vai entregar, hein, Sérgio? Tomara que não, cuidado aí, não vai colocar meu convidado em saia justa, hein, Esquerdinha? É nada, é brincadeira, mas Esquerda, a gente sempre começa, né? Você já acompanha nós, já faz parte da nossa bancada, já faz parte do nosso quadro de comentaristas em jogos. Aquela situação que é fácil chegar hoje e olhar o Sérgio como ele técnico, campeão e tal, mas ninguém sabe lá no início como ele começou lá, desde da onde surgiu os primeiros passos de Sérgio Soares. Sérgio, naquela época era muito difícil porque tinha diversos jogadores bons, para você ser um destaque era muito difícil. Mas como que foi que você surgiu assim? É claro, acredito eu, igual vários que passaram aí falou a mesma coisa, que era aquela pelada de rua, que a bola ia matar, a bola vinha na garganta, que tinha os paralelepípedos. Foi por aí que começou? Na verdade, o Esquerda vai lembrar bem, né? Na nossa época tinha o campeonato do DEF, que era um campeonato que era promovido pela Secretaria de Esportes de São Paulo. E foi nesse campeonato que eu joguei contra o Tipicá de São Bernardo do Campo, que inclusive jogava o Denis, o lateral esquerdo, que hoje é meu auxiliar, jogava o Betinho, que também passou pelo Palmeiras. E eu acabei... O time não classificou, que era o time do bairro onde eu morava ali na Vila Santo Stefano, na Água Funda, naquela região ali. E o seu Vicente, que era o dono do Tipicar, ele me convidou para ir para o Tipicar, para disputar outra fase pelo Tipicar. Na semana que ele me convidou, ele recebeu um pedido do Borracha, que era o treinador do Juventus, e para levar um jogador, o seu Vicente falou: Sérgio, você quer ir? Eu falei: pô, claro. Aí acabou que assim fui, eu joguei no Tipicar em 82. Eu fui parar no infantil do Juventus. E Juventus, que em off, que antes do programa nós estamos comentando, que foi um dos pioneiros a revelar jogadores, né? Juventus, Portuguesa mesmo, entre outros. O Juventus naquela época também surgiu diversos jogadores na sua época, né, Sérgio? O Juventus tinha uma base muito forte, né? Eu falei do Betinho, o Betinho também foi base do Juventus, só que ele chegou no juvenil. Tem o Raudinei, que jogou no Porto. Jogou no La Corunha, também é da base de Juventus. Tem o Nenê zagueiro, que jogou no Palmeiras, infelizmente o Nenê faleceu. O Juventus tem vários jogadores que foram feitos dentro de casa. A base do Juventus ela era muito forte. Eu lembro que quando nós subimos para o profissional em 85, subiu eu, o Betinho, o Omar goleiro, o Juninho, irmão do Guilherme, que jogou no São Paulo, e o Marquinhos, que era um meia muito promissor naquela época. E o Ricardo Vieira, que era um 69, que tambem ia subir. 69 é a idade, né? Naquela época era 78, 79, 69, 60. Hoje em dia tem que explicar. Hoje em dia você tem que explicar. Senão... Então a base do Juventus era muito forte. Tinha um treinador também que eu reputo como estava entre os melhores, tanto é que o Borracha, ele foi treinador da Seleção Brasileira Sub-20. Então o Juventus... Ele contava muito com a base, mas ele tinha infantil, tinha sub-17, o infantil sub-15, o sub-17 era o juvenil da minha época e o sub-20, que eram os juniores. Sim. Né? Então, assim, tinha muita qualidade e muito critério para poder jogadores entrar no Clube Atlético Juventus naquela época. E eu não sei se é o caso, né? Mas a maioria dos jogadores profissionais naquela época surgiram do futsal.
Você também chegou a jogar futsal? Eu joguei futsal. Eu joguei futsal no Moinho Água Branca. Moinho Água Branca. Mas quando eu fui para a seleção brasileira sub-20, e quando eu retornei da seleção, eu tive que escolher entre o futsal e o futebol de campo. Claro Sim. que a minha primeira opção era o futebol de campo. Eu acabei não indo mais para o Moinho. Mas antes do Moinho, eu joguei no Clube Aquático do Bosque, que é um clube perto da minha casa. E eu joguei alguns anos lá no juvenil. Depois eu fui para o Moinho e em paralelo jogando no Juventus. E naquela época lá, o Esquerda sabe, o futsal pagava muito mais do que nós da base recebíamos apenas ajuda de custo da Esquerda. Muito. Então, mas quando eu voltei e ia subir profissional, eu parei de jogar futsal e fiquei no campo. O Esquerdinha, já quiser começar aí, mandar a primeira, fica à vontade, meu amigo. Não, só complementando o que também o Sérgio falou aí, a gente acompanhou, eu lembro muito bem do Sérgio na carreira dele, uma carreira vitoriosa. Não é agora que o Sérgio é vitorioso. Exatamente. Às vezes as pessoas falam, o Sérgio Soares foi campeão, agora ele está com o currículo. Isso é minoria que fala, porque a maioria sabe da grandeza dele. E eu sou suspeito em falar porque eu sou admirador. Sempre quis trabalhar com ele, né? Mas eu falei, pô, ia dar trabalho, né? Será que ia deixar escapada? Ia pegar a chave do hotel aí, não ia deixar sair não. Mas profissionalmente o Sérgio é um cara, só enaltecer, falar pra ele parabéns novamente, né, Sérgio? Porque eu, na minha opinião, cara, não fugindo da sua pergunta. Não, continue. O que ele fez na Portuguesa, faça você fazer no Palmeiras, Corinthians, São Paulo, com toda a estrutura, patrocínio que tem gigantesco. Santos, queira ou não, por causa do estádio, mas tem um patrocínio forte também, você tem jogadores de alto nível. Sim. E badalado. Ele montou um time da Lusa, cara, a Lusa desacreditada, né? Nos primeiros jogos não tinha essa torcida porque estava desacreditado. Então ele passou por várias barreiras, eu tenho certeza disso, como a gente foi do campo sabe as barreiras que passa. Sim. Pressão, aquelas piadinhas de mau gosto, de dirigente de clube que tem sempre, né? Só veio para somar, mas você não é matemática, tem essas coisinhas, né? E aí ele provou que, tipo, não precisa de treinador estrangeiro. Exatamente. Eu sou brasileiro e vou colocar a minha metáfora, tudo que eu aprendi no futebol, tudo que eu vivi no futebol, ele colocou na Portuguesa. E outro, o que é o principal? É o ambiente, cara. Se o treinador consegue trazer os jogadores para ele, cara, é 50% ali, os outros 50% jogadores no campo. E é o que ele fez, cara. Então parabéns, porque não é uma tarefa fácil. Não é simples chegar lá na Portuguesa do jeito que estava, pegar do jeito que o Sérgio pegou. Cara, eu acho que posso até exagerando, sabe? Mas assim, qualquer outro treinador acho que não aguentaria a bronca, não ia aguentar o torpedo ali. E ele passou por cima, então tem. Exatamente. Você tem que ser o futuro treinador da seleção, parceiro. Uma coisa. Não, mas uma das coisas que você comentou do ambiente, Esquerdinha, isso realmente. Em muitos clubes não dá certo por causa disso. Às vezes tem muitos jogadores bons, mas o ambiente é horrível. E nem precisa ter badalados, exatamente ter um ambiente. Isso, como o Sérgio acho que adquiriu lá atrás como jogador, porque naquela época existiam não técnicos, existiam professores que te indicavam o caminho certo, te mostravam. Hoje é aquela relação assim, ó, eu faço o meu papel, você faz o seu, você faz o seu. Não, cara, tem que resgatar isso, igual nós estávamos falando de imprensa, tem que resgatar esse vínculo de imprensa com dentro do campo, fora do campo. Muitas vezes eu saía quando eu estava estagiando, alguma coisa assim, eu saía com jogadores para a gente tomar uma cerveja, bater uma foto, trocar uma ideia. Coisas extras, e isso perdeu. E isso que eu acredito que o Sérgio tem tentado resgatar. Correto, Sérgio? A gestão hoje no futebol é muito importante, né? O Esquerda falou de um ponto que você abordou também, ratificando do momento que a gestão no futebol ela passou a ser muito mais importante do que qualquer outro comportamento dentro do grupo de futebol. Porque nós estamos aqui em 3 pessoas. Se nós não tivermos assim uma congruência, cara, você pensa uma coisa, eu penso outra, a esquerda pensa outra, que é normal e tem que divergir. Sim. Só que essa divergir precisa debater.
Exatamente. Não você não respeitar a opinião dele, eu não respeito a dele, você não respeita a minha. Isso gera desconforto. E quando você está com um grupo de futebol que você comanda, é muito importante você ouvir também os seus atletas. Né? Você vai colocar aquilo que é assim que eu comando o meu trabalho. Eu coloco o que eu penso, eu coloco aquilo que eu acredito, mas eu abro para eles também expressarem o seu pensamento. Porque de repente o jogador não está confortável a fazer aquilo que foi determinado ou pré-estabelecido, e isso faz uma diferença enorme dentro de uma gestão. Né? Você debater, divergir opinião para que você chegue no consenso, num grupo de 30, é óbvio que você não vai abrir para todo mundo, né? Mas você dê uma ou duas cabeças representando aquele grupo, eles têm que conversar com o comando. Né? Hoje não cabe mais o comando ditador, hoje tem que ser um comando corporativo, para que você possa criar situações, para que você possa, para ir para uma competição, fortalecido na questão de gerenciamento de grupo. Isso é fundamental. Hoje, se você for um treinador, como era na nossa época na esquerda, o treinador falava, isso, acabou e virava as costas, e você tinha que fazer, cara. Exatamente. Hoje não. Hoje, além do atleta, na minha opinião, o atleta está abastecido de informações. Né? Que ele pode, de repente, te indagar a respeito de algum tipo de treinamento, e você tem que ter argumento para convencer esse atleta a dizer que esse treinamento é para isso, e vai funcionar por isso. Se você não tiver esse conhecimento, você perde o grupo por falta de conhecimento. Né? Então, acho que é muito importante a conversa, e o comando ele é fundamental para gerenciar essa galera. E voltando ali para aquela fase de jogador, né? Aquela parte de Juventus te deu toda uma estrutura para você virar um profissional. Até qual foi o momento da sua viradinha de chave que você fala assim, opa, eu acho que eu posso ser um profissional? Aonde foi essa viradinha de chave aí, Sérgio? Olha, Haroldo, eu entrei no Juventus, eu tinha 15 anos e subi profissional com 18. E, na verdade, eu entrei no Juventus e aí eu estava com 15,5, né? Então, para eu chegar até o profissional, durou 2 anos e meio. Eu era um cara muito... Pouco, né? Centrado, pouco. Que era difícil? Eu era um cara muito centrado, sempre fui um cara muito centrado em busca de objetivo, e eu tinha na minha cabeça, como a maioria dos meninos que começam no futebol, era comprar uma casa para minha mãe. Então ali eu sabia que eu poderia chegar e dar essa alegria para minha mãe. E quando eu subi para o profissional, quando eu fui para a seleção paulista a primeira vez, para mim aquilo foi máximo já. Nós fomos campeões paulistas em 85 e na sequência eu fui convocado para a seleção paulista para disputar o brasileiro de seleções, e nós batemos campeões também. E no ano seguinte, em janeiro, eu fui convocado para a seleção brasileira. Então, quando chegou nesta hora que as coisas aconteceram, cara, eu falei, profissional eu vou ser. Né? E, eu cheguei em seleção paulista, fui campeão, cheguei em seleção brasileira, que é o máximo que tem da categoria. E já tinha, final de 85, eu já tinha ido no banco do profissional, e com um treinador que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, que é o cara que eu amo de paixão, que é o Candinho, que é o cara que, para mim, é o meu mentor. Nós vamos chegar na fase de treinador, mas é o cara que me oportunizou o profissional, é o cara que me direcionou, falou assim, comando é isso. Não foi que ele falou para mim, a maneira como ele comandava mostrou para mim a forma que tem que ser um comandante. A igualdade no tratamento, né? Você olhar para o esquerda, que é um cara experiente, você é um cara mais jovem, e tratar os dois iguais. Então, em 85 eu falei, eu vou ser profissional, eu vou conseguir, não sei se vai ser no momento seguinte ou se vai demorar um pouquinho, mas eu vou conseguir realizar o sonho da minha mãe, que é dar uma casa própria para ela. E aí, Esquerdinha, ele consegue realizar o sonho de ser profissional. E naquela época, você já estava assim, perto do Sérgio, já pensando em algo parecido com o dele, ou ainda não? O Sérgio, ele é mais velhinho que eu, né? Mas não é tanto também, não. A gente tá esperando aí. Não vou revelar a idade aqui. Antiético, né?
Mas naquela época, que nem o Sérgio falou, cara, pra você ser profissional naquela época, década de 80, década de 90, era muito difícil. Nossa. Sabe por quê? Tinha muito jogador bom, cara. Era a linhagem, a safra do Brasil. Você tirava uma base da seleção brasileira, né? Exatamente. Só fera mesmo, cara. Não tinha uma posição que você falava, aquele ali tá abaixo. Não. Sim. Então você imagina nos clubes, cara, tanto na Série A, Série B, Série C. Nessa época, o Sérgio lembra muito disso. Você pegava a década de 80, década de 90, o campeonato que era o auge era o Campeonato Paulista. Exatamente. Não era Libertadores falar. Não, nem citava Libertadores. Tinha o Brasileirão, nem tinha o citava. Brasileirão, mas o Campeonato Paulista parava a cidade. Sim. Parava até outras cidades. Sim. Entendeu? Então, tipo, e naquela época o Campeonato Paulista não é que nem hoje A1, A2, A3, era A1, A2, A3, B1A e B1B. Tinham 5 divisões no Campeonato Paulista, era difícil. Bem Você chegar, subir, imagina um jogador que está na Série D, Série C. E pra mim ali, quando eu comecei no Barretos, comecei com o Paulinho McLaren, o Sérgio lembra do Paulinho McLaren, uma grande pessoa, né? Aquele cabelinho dele distante, Passou com a gente, cara. Sabe que eu sou resenha, né? A entrevista com ele foi sensacional também. Ele cara. é um cara que me ajudou muito no Barretos. Ele mesmo falou assim, Esquerda, você tem tudo. Quer dizer, Esquerda não, era Kleber, né? Era Kleber. Era Kleber, porque quem me colocou o nome de Esquerdinha foi o finado Carlos Alberto Torres. Paizão também. Porque eu não chutava com a esquerda, você acredita nisso? E ele fez eu treinar e tal, mas ele falou, vou te colocar a esquerdinha não, porque você vai chutar com a esquerda, porque você não tem esquerda. Ninguém vai saber. E aí, tipo, ali foi onde tudo começou. E é difícil, cara, que nem o Sérgio, ele entrar com 15 anos e meio e se profissional com 18. Sim. Era difícil isso acontecer. E ele pode falar que é um dos pioneiros que passou essa barreira. Exatamente. Entende? Então, tipo, é um grande ícone no futebol, Sérgio. Uma coisa que eu acredito que ajudava também, que a gente estava comentando há poucos de mídia. Naquela época, os aspirantes, eles abriam o espetáculo. Sim. Muitos jogos. Sim. Ia ter um clássico, botava o clássico do Júnior primeiro. Fazia preliminar, né? Preliminar, exatamente. Isso daí, cara, perdeu-se hoje, né, Sérgio? Não tem mais, é muito difícil, cara. Mas eu acho que era uma... Imagina você entrar lá com o Pacaembu lotado, Morumbi lotado. Eu acho que naquela época lá, o Parque Antártica, meu, era coisa sensacional, né? Eu acredito que você viveu isso. O segundo tempo dos jogos era sempre muito bom, né? Que a hora que a casa estava abarrotada, né? No começo ainda o pessoal estava chegando. Mas quando começaram a identificar que tinha preliminar, o pessoal chegava antes. Exatamente. Chegava antes para ver a molecada, aqueles que no olhar dele teria a possibilidade de subir profissional. Né? Então a gente tinha, e para nós jogadores, você começa a se ambientar com aquela atmosfera de casa cheia, do da galera, né? Então você começa a se ambientar e isso é muito legal. Hoje eu acho que não tem mais, e não vai ter, Haroldo, por causa do número excessivo de jogos que tem. Até o Sub-20 hoje joga Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Campeonato Paulista. O que poderia fazer é pegar as competições e botar na preliminar. Né? Mas o garoto hoje, o cara joga o Campeonato Brasileiro de Sub-20 e tem torcida no estádio. Na nossa época a gente ia esperar ter torcida no estádio na taça. Na taça São Paulo. Né? Agora não, agora os meninos já conseguem ter jogos com torcida. Então talvez por isso não tenha mais pensar em fazer o garoto se ambientar com o ambiente do profissional, porque esses campeonatos já levam a torcida. Exatamente. Ô Esquerdinha, vou perguntar agora pro Sérgio, aquela situação que, beleza, profissional, tá no meio da galera. De repente, Sérgio, se fala, caramba, meu, olha onde eu tô aqui, velho. Olha para um lado, olha para o outro, uns caras que você nem imaginava estar do lado jogando e de repente você é companheiro. Qual situação que foi essa aí do primeiro time ou clube que você sentiu essa situação e fala assim, tô legal, tô jogador que ele sempre idolatrava, né? Falar assim, pô, esse cara... Assim, eu conheci a história dos caras que estavam no Juventus, né? Que estavam no time de 86 que foi formado pelo Candinho. Eu subi no finalzinho de 85, Zé Mário Crispim, volante do Palmeiras, que fez aquele gol no Maracanã, do Palmeiras 4-1 contra o Flamengo. O Zé Mário sentado assim numa mesa, eu, o Zé Mário e o Gatãozinho, que são pessoas espetaculares.
O Zé na concentração, estava eu e o Betinho, o Zé chegou para nós e falou assim, ó, se prepara porque o ano que vem vocês é que vão segurar isso daqui. E eu não esqueci até hoje, encontrei com o Zé um mês e meio atrás aí, eu falei isso para ele, que a gente jogava de vez em quando no Master do Palmeiras e agora o Zé não está jogando, mas eu encontrei com ele numa pizzaria e falei para ele, Zé, você lembra disso? Às vezes os caras falam uma coisa que nem lembra. Nem lembra mais, mas para mim significou muito. Né? Eu falei, pô, eu falei, ainda depois falava pro Betinho assim, pô, nós vamos segurar a onda ano que vem, vai ser E aí o Candinho montou um baita time para mim, eu não lembro, claro, o Juventus foi campeão da Taça de Prata, eu lembro de alguns jogadores sim, né, até porque eu já estava no Juventus nessa época, mas na minha opinião o time de 86 foi o melhor time que o Juventus fez, de quando eu cheguei no Juventus para o momento atual. Juninho Fonseca, Copa do Mundo, veio do Corinthians para o Juventus. O Rocha era o volante do Palmeiras, veio para o Juventus. Chiquinho era do Santos, lateral, veio para o Juventus. O Carlão era lateral esquerdo, zagueiro do Palmeiras, veio para o Juventus. Reinaldo Xavier veio para o Juventus, Heriberto veio para o Juventus, Barbiroto veio para o Juventus. O Juventus tinha um baita time e de nego que ali esses caras, eles eram a minha referência. E são até hoje. Eu sempre, quando eu falo com o Juninho, quando eu falo com o Gatão, que eu tenho a oportunidade de falar com eles, eu agradeço esses caras. Porque eu falo nós, porque eu digo, foi o Betinho, o Raldinei, sim. Nós subimos num time de gente que ensinava você. Exatamente. Que chegava para você e falava assim, ó, isso aqui é o caminho, é isso, é isso, é isso. Eu lembro quando eu fui jogar contra o Palmeiras, o Rocha estava com o tornozelo machucado, e o Rocha chegou e falou, Sérgio, o que você tem que fazer? Você pega a bola, rouba, o Gatão está aqui, o Heriberto rouba e toca para os caras. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa pegar a bola e ficar penteando. É só isso que tem que fazer. E aquilo, eu levei aquilo para o jogo. Edu Manga do outro lado, Caçapa do outro lado, nós estivemos na seleção paulista e brasileira juntos, né? Os caras jogando pelo Palmeiras, e do lado do Palmeiras tinha lá, quem que jogava? Martorelli, o time de 86, Martorelli, o próprio Denis na lateral esquerda, quem mais tinha lá? Bom, aquele time do Palmeiras de 86, nós ganhamos do Palmeiras de 1-0 no Pacaembu. Tinha o Tato que estava voando também. O Tato estava na Inter. Estava na Inter, é verdade. 86. Depois que ele foi pro Palmeiras. E a gente ganhou do Palmeiras de 1-0 e naquela época tinha o prêmio do Motorrádio, né? Ah, é verdade. O melhor jogador ganhava o Motorrádio e eu ganhei o Motorrádio aquele dia. E quando eu ganhei, eu cheguei no vestiário, o Rocha foi no jogo, eu fui lá e agradeci o Rocha. Falei, ó, esse prêmio aqui eu ganhei por causa de você. Eu falei, por que? Não, porque você falou, você me orientou. Não precisou nem o Candinho falar, que me orientou foi você. Então é por isso que o Rocha não está mais entre nós. Mas eu sou grato a esse time de 86 e agradeço a Deus por ter me colocado num time assim, que foi a base da minha carreira até hoje como profissional. Cara, ó, Esquerdinha, coisas que antes tinha e hoje não tem, ele até comentou, né, do prêmio e tal. Hoje você ganha uma plaquinha, às vezes, em algum jogo ou outro, nem é sempre, né, essas... Mas eram coisas que, tipo assim, acho que motivava até o jogador, cara, entre eles, né, uma brincadeira, pô, eu vou ganhar, não, você vai ganhar. Eu acredito que era isso, não era? E tinha sacanagem, né, o esquerda é mais novo. Mas essa lá no Motorrádio já tinha, assim, eu comecei, quando eu me profissionalizei. Já ele vai falar a cara dele, garoto. Foi o primeiro presentinho que eu dei pro meu pai, velho. Eu tinha comprado na 25. Já você entrega. Já, pai, aqui é pra você. Levou velho. Não, é época boa, cara. Sim. Época do verdadeiro futebol raiz. Eu falo que futebol raiz mesmo, o Sérgio vai concordar, cara, acho que é de 2005 pra baixo, 2004 pra baixo, assim. Desde a existência do futebol até 2004 era o futebol raiz, né? Então, essas premiações, pô, levantava o nosso astral. Isso quando não tinha um parceiro que tirava o seu bicho, né? Você tava lá, né? Pegava o goleiro, pegava um pênalti seu, entendeu? O goleiro fechando tudo, você perdeu o bicho, pô. Perdi o jogo, perdi o bicho. Verdade. Era resenha de vestiário, né? Era resenha de vestiário. Posso fazer uma perguntona aqui? Claro, fica à vontade.
Agora eu sou repórter. Eu só fui massacrado pelos caras. Eu falei, eu fiz uma sacanagem com Lembra só aqui em mim. Agora é pedra. Vamos fazer um jogo festivo do Ponte Preta e Guarani. Deve da Paz. O clássico da Paz. Pegou o microfone, cara, deixou Sérgio. Macedo e Saia Justa. Você já viu Macedo caderno alguma vez? Cara, eu falei, Macedo, jogamos contra Macedo. 7 ou 8, 7 ou 8. Macedo deixou Miller, deixou ali ali vestiário. Vai lá no vestiário, aí vem o professor me dá 10 pra ele. Eu falei, quê? Pode tirar. Não, pai. Que ideia, ô Macedo. Macedo, tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, Macedão. Aí fui lá. Pegou uma empresa e falou, Macedão, sempre foi a 7, a 11, a 8. Por que é 10? Nem do Rio Branco, que ele era um cara. Nem do Rio Branco. Pô, eu ainda falei, Macedão, para, né, velho? Me colocou lá pra fazer a peneira, filho. Deixou mais ele envergonhado do que ele já era. Manda bala aí. Sérgio, meu parceiro, sabe que a admiração aí, a pergunta é... Pra esse cara fazer a pergunta é fera, velho. Falar da Lusa, né? O que você fez aí é totalmente fora do comum. Essa é a palavra. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nessa sua trajetória na Lusa?